Então, para finalizar aqui esse evento, que está sendo incrível desde ontem, muita informação, muito conhecimento, muitos insights, nós trazemos uma convidada especial para palestrar, que é a Tânia Alves. Ela é gerente geral na Bear International, empresa com 30 anos de experiência dedicados a fornecer as melhores informações sobre a experiência do cliente. Ela nos traz um tema para fechar o evento, que é em climas de reflexão. Qual o desafio de antecipar a jornada do cliente? Tânia, seja muito bem-vinda, estamos muito agradecidos com a sua participação. E agora é com você. Olá, pessoal. Bom dia, muito obrigada. Gostaria aí, primeiramente, de agradecer a Cantarino e a Jaque pelo convite, pela participação nesse evento. Estar aqui, ter a oportunidade de conversar com vocês sobre a experiência do cliente, aprender também. Nesses últimos 2 dias eu aprendi bastante aí sobre o setor financeiro, né? E agora tenho a oportunidade de compartilhar também a nossa aqui, experiência na Bear International. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, só um minutinho. Então, vamos lá. Como foi colocado, né, a Bear International é uma empresa com 35 anos de experiência, né, os nossos principais serviços aí a pesquisa de cliente oculto. Nós trabalhamos com pesquisa de satisfação, entrevista de profundidade, focus group, mapeamento de jornada, auditoria de varejo, ou seja, é um foco na experiência do cliente e no monitoramento do varejo, né? A gente tem a gente atua, né, em 150 países, trabalhando com 10 escritórios, né, ao redor do mundo. Uma empresa familiar, americana, e gostaria até de comentar que eu vi as apresentações e acompanhei a da Laura ontem, né, e queria mencionar que a Bear aqui foi eleita pelo o WBNC, né, como empresa parceira das mulheres, ou seja, a gente vem ano após ano aí sendo certificado como empresa parceira das mulheres. A gente entende que a diversidade, lógico, vai ajudar também a trabalhar com a diversidade dos clientes. E agora, indo aí um pouco para o nosso tema, né, ou seja, para falar um pouco aqui da experiência nossa de CX, a gente trouxe de início, né, alguns dados do mercado, né. A ideia aqui é só fazer uma reflexão e ver aí o quanto, nos últimos anos, né, o mercado de CX tem avançado, né. Esse primeiro número é gigante, a gente tem 641 bilhões de gastos, né, de investimentos em tecnologia. Isso está previsto para 2022. No segundo ponto, a gente vê aí que 87% dos líderes, né, identificam o CX como um principal mecanismo de crescimento, né, ou seja, esse dado é um dado novo, né, é um crescimento muito grande versus o passado. Do ponto de vista de estrutura, a gente tem um dado aí que 90% das empresas já possuem, né, ou seja, das empresas grandes, aqui é bom frisar, né, já possuem aí na direção, no topo da pirâmide da empresa, aí um líder em CX, né, e isso daí está em torno aí de 65%, né, ou seja, comparado, né, bem melhor que 2017, que era em torno de 65%, né. E um outro ponto é em relação à equipe dedicada, né? A gente vê que 56% da empresa possui equipe dedicada na área de B2B, de B2C, né? Ou seja, é importante frisar que é um dado recente, né? Essas equipes foram formadas aí nos últimos 2 anos, então a expectativa é que para os próximos anos a gente consiga ver mais evoluções no setor, né? Outro dado também que mostra a relevância do CX é que 76% dos executivos, né, dizem que o CX pode aí, né, melhorar, né, a experiência, ou seja, tem uma relevância crítica para a experiência do consumidor. E aí, por final, né, um outro dado que a gente também traz é em relação à pesquisa da Zendex, que foi uma pesquisa que focou também a América Latina, né, e mostra que
as empresas, as grandes empresas da América Latina também estão seguindo essa tendência global, né? Ou seja, a gente tem aí um número grande de 70% de empresas financeiras com maior orçamento em CX, né? Esses dados foram compilados pela Forbes e mostram a dimensão do mercado, né? E dá para entender aí o quanto ele vai crescer ainda nos próximos anos com base nessas últimas tendências. Ainda falando em tendência e falando em grandes eventos, né? Eu trouxe aqui um slide para a gente falar um pouco aí, só refletir, né? A ideia aqui não é discutir em profundidade, mas só observar, né, as mudanças que mais impactaram aí o CX nos últimos anos, né? A gente vê aí as novas tecnologias, ontem e hoje foi muito mencionada essas tecnologias, as quais permitem, de fato, avançar na melhoria do serviço ao cliente. A gente vê a questão de omnichannel, que é outro ponto que revolucionou aí o atendimento e a experiência do cliente, né? A gente tem as marcas disruptivas entregando alto nível de CX, ou seja, quando a gente olha para essas empresas aí, a Uber, a Netflix, o Google, né? Todas elas com uma centralidade muito grande do cliente e todas elas apresentando experiências fantásticas, as quais acabam demandar também do setor financeiro e de outros setores, né, experiências semelhantes, né, ou seja, as pessoas, elas acham que esse nível de tecnologia, esse nível de inovação tem que estar em todos os serviços, e por que não no setor financeiro, né? E aí, o próximo, a digitalização, que é um item do momento, ou seja, a pandemia acelerou tudo isso, e hoje ela é mandatória, né, para todas as pessoas. A gente sabe que o nível de interação das pessoas com os aplicativos, com os websites, eles praticamente dominam hoje a experiência do cliente, né? Ou seja, com exceção à Covid, lógico, todos os demais pontos são pontos que impactaram positivamente, né, a jornada, a experiência do cliente, mas é inegável que trazem também, né, uma expectativa muito grande aí para o consumidor sobre o que as empresas podem oferecer, né, e isso acaba gerando uma complexidade na gestão do CX, né, ou seja, a barra, né, acaba ficando muito mais elevada para as empresas atenderem aí a experiência que o cliente busca nos dias de hoje, né. E para falar um pouco aí dessa experiência, né, a gente trouxe aqui uma jornada clássica, né, ou seja, o tema aqui é o desafio de antecipar a jornada, e a gente entende que nada mais razoável de que abordar um pouco a jornada da forma clássica como ela se apresenta, né. Aqui a gente tem uma jornada do setor bancário, mas essa jornada, ela pode ser aplicada aí em outros setores também, né? Então, a gente tem aí de início a necessidade do cliente para um serviço bancário, ele faz pesquisas, ele tem aí uma interação com toda a parte de comunicação, com o esforço de marketing que a empresa coloca no mercado, ele faz as considerações, as suas análises, a sua seleção, e aí ele decide e parte para o onboarding. Na sequência, ele vai para o uso, e depois do uso, ele vai para a expansão do serviço ou para a mudança do serviço para uma instituição, ou seja, ele acaba expandindo com o mesmo banco ou expandindo, né? É um ciclo comum que a gente pode aplicar em outras empresas também. No caso dos bancos aqui, né, a gente tem dados que os clientes não estão fazendo essa migração total para outros bancos. O que eles estão migrando são serviços, né, ou seja, hoje a gente vê que a média de conta por pessoa é em torno de 4 contas por pessoa, então as pessoas acabam buscando aí a instituição que melhor atende à sua necessidade, né. Em relação a esse desafio, já foi muito discutido, né, a gente percebe que realmente a questão da jornada é um tema que está muito presente e
em todos os painéis e em toda a literatura do CX, e aqui a gente traz aí, a gente entende que, no caso, né, das empresas com grandes volumes de transações, com grande relacionamento, um alto volume de cliente, essa complexidade aumenta e gera desafios. A gente entende que, para atender essa antecipação, né, o caminho ele está na análise, né, da jornada, que é clássica, né, mas que é a análise da identificação dos pontos de contato, entender no detalhe a jornada de cada serviço, né, entender aí como o cliente se relaciona com cada um desses serviços, né, proporcionar maior personalização e proporcionalizar, logicamente, a resolução do problema do cliente, ou seja, o sucesso aí dessa análise de dados, ela está em possibilitar, né, um maior grau de entendimento, e esse entendimento vai lhe dar a antecipação da jornada. Lógico que com a utilização de muitas ferramentas e muitas análises para chegar nesse objetivo final. Tá? Falando um pouco ainda de jornada ainda e analisando o setor bancário, a gente escolheu o setor bancário para fazer uma análise, e aí a gente criou uma pesquisa e trouxe essa pesquisa e trouxe alguns insights para dividir com vocês, com o objetivo, logicamente, de tirar algumas ideias de melhoria de como essa antecipação de jornada pode acontecer. Essa pesquisa foi feita agora em abril, nós tivemos 720 respondentes, a idade aí 18 a 71 anos, né? A gente teve uma concentração de 56% no Sudeste, os demais distribuídos pelo Brasil, né? E a gente vê que do lado aqui direito, né, tem as informações aí em torno dessa divisão. Já é um dado bem conhecido, né? Muitas pessoas hoje mantêm conta em banco digital, em banco tradicional, e aqui a gente vê que 77% possuem conta em ambos os bancos, sendo 13% apenas no tradicional e 10% no digital, né? Quando perguntamos para as pessoas em relação à sua preferência, a gente vê que a opção preferida é pelo banco digital. Quando a gente aborda aí questões sobre cartão de crédito, né, a gente vê aí praticamente um empate, 46 vão pelo banco digital, 45 pelo tradicional. E quando o tema é investimento, a gente tem aí 43% preferindo realizar as transações via opção digital, né. Esses dados aí são iniciais para ajudar um pouco a entender alguns outros serviços, né. Então, a gente escolheu aqui focar um pouco no pagamento de contas e ver o que a gente poderia extrair de melhorias diante desse serviço, né? Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem que 59% das pessoas que responderam à pesquisa informaram que preferem fazer o serviço de pagamento de conta pelo banco, né? 39% vão pelo tradicional, 2% não utiliza o serviço, e a maior parte, 59%, pelo digital. Né? Na sequência, a gente vê aí o canal utilizado. Né? Então, a gente vê 47% focando na questão dos aplicativos, no site, ou seja, utilizando o serviço sem a ajuda do funcionário. A gente vê 24% de chat com funcionários, ligação 21%, agência 7%, outros 1%. E quando perguntamos para essas pessoas de forma direcionada quais seriam as palavras que definem esse sentimento, as pessoas clicam em palavras que mostram aí um sentimento de praticidade, facilidade, agilidade, ou seja, todos itens que mostram aí uma boa performance desse serviço, né? E aí, lógico, explorando essa jornada, a ideia é sempre buscar o que tem de melhoria, o que pode se fazer para a experiência ficar melhor, né? E aí a gente fez perguntas de modo espontânea para que as pessoas falassem qual seria essa sugestão. A gente viu que 1/3 da amostra aponta não haver necessidade de mudança desse serviço, que é um dado muito positivo. E para os demais, a gente capturou aí
a oportunidade com relação à melhoria no leitor de código de barras. Ou seja, através dessa pesquisa a gente percebe que existe uma melhoria nesse item a ser feito, né? E aí fica, logicamente, a questão de analisar em focus group, analisar em profundidade, aí, de modo mais qualitativo, exatamente quais esses problemas que estão se enfrentando, e então adotar mudanças e conseguir aí levar a melhoria da jornada desse cliente. Um outro serviço que a gente também abordou foi a questão dos investimentos. Tá? Então, a gente vê que 52% dos participantes informaram preferir aí fazer o serviço de investimentos através do banco digital. 27% tradicional e 21% não utilizam o serviço. A gente tem, em relação a canal, 51%, ou seja, ali semelhante à questão dos pagamentos, 51% também estão usando a parte online, a parte de aplicativos, né? É importante ressaltar que o aplicativo é sempre majoritariamente o mais escolhido, mas o site do banco também é uma escolha. Depois temos 22 com chat de funcionário, 15 ligação, agência 11 e outros 5. E em relação a esse serviço, a gente vê também que o maior destaque foi um sentimento de facilidade, ou seja, elas entendem que hoje essas opções que o banco coloca digital oferecem aí praticidade, facilidade, e é algo simples, né? Mas, de novo, tentando buscar ali de forma espontânea o que ele sugere para melhoria, a gente vê, né, como destaque o interesse deles, a necessidade aí de conhecer mais os investimentos, ou seja, foi mencionado muitas vezes a questão de disponibilizar material, vídeo, explicando a diferença entre os investimentos disponíveis, né? Outras análises que a gente também percebe aqui é que, como a gente tem 52% no digital e tem 21% que não utiliza o serviço, ou seja, fica aí uma oportunidade para entender, né, a diferença na jornada do digital para esse serviço, né, o que ela traz de novo, e aí possivelmente adotar melhorias no caso do banco tradicional. E por último, ainda sobre serviços aí, né, a gente trouxe por último aqui a questão dos empréstimos, né, para entender no uso desse serviço se tem algo aí para melhorar nessa jornada e como a gente pode entender melhor. Então, nesse caso, 30% informaram, né, optar por fazer o uso do serviço de empréstimo pelo banco tradicional, o que é uma inversão, né, em relação aos dois serviços anteriormente apresentados, e 19% informaram optar para trabalhar com o digital, e 51% não utilizam o serviço. Né? Quando a gente vai para o canal utilizado, a gente tem 46% aplicativos e site, mas chama a atenção, logicamente, o número de 27% que vão até a agência. Né? Como já foi mencionado nos últimos 2 dias, a agência, sem dúvida, aí é o canal de maior custo, e aí 27% de pessoas vão até a agência para preferem a agência para fazer. Logicamente que aqui cabe uma série de análises em relação a essa necessidade, ou seja, a questão da confiança, a questão da preocupação com uma série de itens que envolve aí o empréstimo, e essa preferência, então, em seguir pela agência. Né? E quando a gente pergunta em relação às palavras, elas também avaliam que no canal utilizado não foi complicado, foi fácil, foi prático. E sobre as melhorias, a gente trouxe aí como insight dos participantes, né? Ou seja, quando a gente pergunta de forma espontânea para eles o que pode ser melhorado, a gente traz aí a questão de antecipar pagamento das parcelas via aplicativo, conhecer melhor aí a composição, o valor, né, das parcelas, e fica logicamente aqui uma outra análise a ser feita em relação a entender essa inversão, ou seja, quando a gente vai para o empréstimo, a gente tem aí uma busca maior das pessoas no banco tradicional, né, para fazer o empréstimo, ou seja, a questão de entender as etapas dessa jornada,
fazer uma comparação para saber quais melhorias, então, podem ser implementadas. Tá? E aí, logicamente, que quando a gente analisa as opções, os canais que as pessoas utilizam, né, a gente se depara com um número alto de pessoas que ainda buscam atendimento pelo telefone, pessoas que preferem conversar pessoalmente, ou seja, a gente acaba ali encontrando a URA prestando esse serviço, né, no atendimento, e a gente foi fazer uma pergunta para as pessoas para entender como que elas enxergam a URA, quais seriam as possibilidades de melhoria que a URA pode trazer na experiência do cliente, ou seja, focando na jornada, como o atendimento via URA pode, então, melhorar. Né? Nesse caso, o primeiro número que a gente traz é que 60% das pessoas procuram informação antes de entrar em contato, né? Ou seja, antes de fazer uma ligação, antes de procurar o atendimento, elas procuram um contato no site, nos aplicativos, que já é um número muito bom para minimizar, né, o número de pessoas que movem para a URA, uma vez que o banco trabalha aí com um volume muito grande de atendimentos. Depois, um segundo dado que a gente tem aqui é que 53% das pessoas acreditam que na URA elas possam encontrar respostas, ou seja, mais da metade acredita aí que elas podem realmente achar a informação que precisam. Né? Depois, num próximo dado e análise, a gente vê que 33% falam que só algumas vezes conseguem a resposta que precisa através da URA. Né? E aí isso leva a termos 57% das pessoas que preferem falar com o atendente de qualquer forma. Veja que nesse caso, a gente perguntou para as pessoas, mesmo sabendo que a resposta para o seu problema está na URA, né, você ainda prefere conversar com um atendente? Mesmo nesse caso, as pessoas clicaram aí mostrando que 57% preferem falar com um atendente, né? Ou seja, é um número alto, e aí aumenta de novo, né, aquela questão que vem sendo falada muito nos últimos 2 dias, a necessidade de melhorias, a necessidade de maior automação, maior humanização, maior personalização, né? E aí a gente vê que 37% acredita que ao falar com o atendente, elas terão aí, né, os seus problemas resolvidos de forma mais fácil. Ou seja, existe aí uma crença que a solução rápida e prática e garantida está aí em 37% na conversa com esse atendente, né? Então a gente fica se perguntando aqui da expectativa desse cliente e, consequentemente, da oportunidade de melhoria na área, né? A gente entende que na jornada do setor bancário, né, a questão do uso é uma questão de extrema relevância e o atendimento ao cliente aí vai ter um grande impacto, né, na experiência do cliente, ou seja, a melhoria que seja feita nesse setor, ela terá maior impacto e a gente enxerga, então, como uma prioridade, né? E aí a gente pergunta para essas pessoas, para tentar, né, ouvir aí a voz do cliente em relação quais melhorias, quais possibilidades de melhoria poderia ter aí no atendimento da URA. Muito foi falado nos últimos dias, a gente vê que os grandes investimentos de tecnologia das empresas estão nesse setor, né? E a gente trouxe aqui alguns comentários desse cliente, ou seja, a gente fez um resumo, né, daquilo que mais foi destacado, né, ao perguntar para o cliente qual seria a melhoria. A gente fez um resumo dos pontos mais destacados e chegamos em 4, né, 4 pontos. A variedade de opções, né, o atendimento personalizado, a agilidade e a assertividade. Né? E aí, ouvindo um pouco a voz do cliente, a gente tem aqui no caso, né, no primeiro, em relação à variedade de opções, a gente vê aqui uma frase de um cliente que ele fala: apresentar mais opções para cada tipo de problema
baseado em necessidades reais dos clientes. Em relação à questão do atendimento personalizado, né, temos aqui um comentário: serviço personalizado, sem ser robotizado, com respostas automáticas e prontas, né? Ou seja, vai muito ao encontro do que tudo que foi mencionado, de ter uma aura mais empática, uma aura mais humanizada, né? Uma aura não robotizada. E aí, quando a gente vai para a categoria agilidade, a gente tem aqui um comentário do cliente, né? Atendimento mais claro, objetivo e seguindo o histórico, conforme o relato do cliente. Tempo de resposta não superior a 3 dias da reclamação. O cliente merece um feedback objetivo e com qualidade do atendimento. Ou seja, aqui expressando aquele sentimento de você ter que falar várias vezes o mesmo problema, né? E por último, a questão da assertividade, né? A gente trouxe aqui um comentário em relação a um cliente que ele diz que o aumento do rol de informações fornecidas e caminhos para resolução rápida dos problemas, né? Ou seja, esses são os pontos aí que os clientes trazem como um direcionador, né? E eu tenho acompanhado nos últimos 2 dias que são realmente os pontos que as empresas de tecnologia têm focado, né, para a busca aí da melhoria, porque a gente entende que a resposta para a antecipação da jornada do cliente está em mapear as etapas dessa jornada, entender em profundidade o que está funcionando, o que não está funcionando, ouvir o cliente, criar as soluções e implementá-las, ou seja, e seguir, logicamente, fazendo isso com frequência e buscando sempre aí novas oportunidades para a melhoria da jornada do cliente. E, por último, falando um pouco dos programas de CX, né, a gente trouxe aqui o que a gente julga ser pontos importantes para ser observados, né? Então a gente tem aí, num primeiro ponto, a questão de time dedicado, né? A gente vê, como eu mencionei no início, que as empresas, as grandes empresas estão trabalhando com time dedicado, mas a gente sabe que isso não é uma realidade para o mercado de um modo geral, né? Muitas empresas ainda possuem a área de CX espalhada nas mais diversas áreas, né? Então a gente entende que ter um time dedicado é um caminho para a implementação de projetos, né, e para a melhoria contínua. E também ter aí, logicamente, KPIs focados na área de CX, né? A gente observa que algumas empresas trabalham com KPIs, com indicadores de performance, que muitas vezes, lógico, obedecem aí à urgência, à necessidade do negócio, né, à realidade do negócio, mas muitas vezes elas não estão ali focadas realmente na experiência do cliente, né? Por exemplo, a gente sabe que existe a necessidade de reduzir custos, né? Existe a necessidade de ser mais eficiente em processos, mas sem perder de vista, né, a questão da melhoria e o foco em CX. Um segundo ponto que a gente traz aqui como item a ser observado, né, nos programas CX é a questão das pesquisas, né? A gente vê que muitas empresas, logicamente, por já ter na mão uma grande base de dados de clientes, acabam aí dando um foco excessivo no NPS, ou, logicamente, trabalhando com os analytics, que é uma ferramenta que vai permitir aí o manuseio de todo esse volume de dados, mais especificamente aí no setor financeiro, onde a base de dados é muito grande, mas a gente entende que essas pesquisas e essas análises quantitativas, elas devem ser somadas a outras análises qualitativas, né, e também devem ser aplicadas na concorrência, de forma que se possibilite aí entender quais os pontos de contato entre a marca e o cliente, né, que estão funcionando e quais não estão funcionando, para então definir os projetos que mais vão trazer resultado. Um terceiro ponto
em relação a alinhamento, né? A gente vê aqui uma necessidade de alinhar projetos entre as áreas de marcas, as áreas de CX, a área de UX. A gente vê que muitas vezes os projetos eles não são coordenados, né, e eles acabam chegando no cliente de forma distinta, faltando análise, faltando ou uma abordagem maior da mensagem da marca, ou faltando uma abordagem na totalidade do CX, uma vez que o EX está dentro do CX. Então, a gente chama atenção para esse ponto também. Num quarto item, aqui de planejamento, né, a gente traz novamente a questão do desenho das possíveis jornadas do cliente, né, identificando aí esses pontos de fricção, né, em cada ponto de contato, e também observar essa mesma análise nas atividades terceirizadas, né. A gente tem algumas experiências nas quais a empresa tem o maior controle da atividade que ela gerencia, e a atividade terceirizada acaba não tendo ali o mesmo nível de experiência. Não que isso seja uma regra, a questão da terceirização também, a gente tem exemplos de que muitas vezes também traz uma experiência do cliente melhor do que etapas a qual a empresa dona da marca executa diretamente. Indo para o próximo ponto de execução, né, logicamente, as empresas trabalham aí com a realidade do negócio, trabalham com prioridades, e a gente avalia que na jornada do cliente sempre vai ter ali aquele ponto alto onde a empresa consegue passar para o cliente realmente ali aquela proposta da marca, né? Então a gente entende que deve ser priorizado os investimentos de CX em relação a esses pontos que vão trazer maior retorno na experiência do cliente, uma vez que eles venham a ser transformados, que venham a ser melhorados, né? Ainda sobre execução, a gente frisa de novo aqui a necessidade de que os KPIs sejam direcionados e focados em CX, ou seja, que exista aí o olhar para que aquele KPI vai realmente, né, aquele indicador de performance que tanto se busca, que ele vai refletir ali uma melhor experiência para o cliente, né, porque a gente encontra nas empresas a questão do conflito, né, ou seja, um departamento trabalha com uma visão, com um KPI, o outro departamento trabalha com outro indicador, né, então essas visões diferentes das áreas acabam refletindo, né, na experiência do cliente, né, e também executar esses projetos aí de forma alinhada, ou seja, a marca, o CX, o EX, né, tem que trabalhar de forma alinhada, assegurando que a mensagem vai chegar uniformizada, unificada para esse cliente, né, e que também possa, né, ter uma abordagem de EX, que a gente não entrou aqui muito, eu diria que nos últimos 2 dias a gente não teve essa oportunidade de falar muito, mas a gente entende que, logicamente, que para assegurar essa jornada no ponto de venda, assegurar essa jornada no aplicativo, no relacionamento digital, né? Ou seja, para assegurar uma melhor experiência, todos os funcionários precisam estar treinados, precisam ter essa informação, precisam conhecer o que a empresa espera em relação ao atendimento ao cliente, em relação à experiência do cliente, né? E aí, Legal, indo Tânia. para o Inclusive, último, desculpa te interromper, mas realmente essa é uma parte que a gente não abordou tanto e que vale sim um olhar muito especial, né? sem dúvida, porque eu até queria também fazer um comentário nesse ponto sobre a primeira apresentação de ontem, né, do Sérgio, quando ele falou da Conta Black, né, foi uma apresentação muito inspiradora, porque ele mostra que o negócio dele já nasceu centrado no cliente. Então ele tem ali missão, visão, valores, ele tem ali todos os funcionários praticamente colocando o cliente ali, diria que na ponta do coração, né? Mas, no geral, né, a gente tem empresas que têm muitos legados, que têm históricos diferentes na jornada de serviço a cliente, de melhoria do serviço a cliente, e o EX é uma parte importante para ser tratado
e para assegurar aí que todo mundo consegue colocar esse cliente no centro, mas o que quer dizer isso, né? O que quer dizer colocar esse cliente no centro? Então, acho que fica aí para uma outra oportunidade. Legal, ótimo. Desculpa, eu te interrompi, você já finalizou ou Não, ainda tem mais só alguma? estava finalizando aqui em relação à questão da liderança, né, que já foi muito mencionado, mas logicamente que ter a liderança compartilhando essa visão de CX, ter a liderança de fato acreditando que o CX é uma forma de garantir a perenidade dos negócios, né, faz com que as demais áreas acompanhem, ou seja, faz com que essa visão possa ser cascateada nos demais departamentos, e aí possibilita alinhamento entre as áreas, e, consequentemente, né, o cliente vai perceber essa melhoria através aí dos serviços inovadores, né, através aí das práticas de mercado com o cliente, né. Eram esses os pontos que a gente trouxe, que a gente queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenhamos aí trazido insights que possam ajudar no dia a dia, na definição de projetos, né? A gente vai passar o material para vocês, né? E os nossos dados de contato também, de forma que, caso tenham dúvida ou queiram conhecer um pouco mais, né, a gente fica aí à disposição para vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Muito Poder obrigada, aprender. Tânia. Foi ótimo. As suas informações foram super valiosas. Mais uma vez, com certeza vão ajudar muito quem está traçando uma estratégia de personalização na jornada do cliente. Muito obrigada mesmo.